do capítulo que nós começamos na semana passada. Vamos retomar aqui só a leitura, ó, do capítulo 4. Você está no comando. Então, a gente vai continuar a partir do não há lugar para a ira. Vamos lá. Vamos lá, bem-vinda. Vamos ter um tempinho muito precioso hoje aqui. Sim. Não há lugar para a ira. Falei a inúmeros pais que genuinamente achavam que sua ira tinha um lugar legítimo na correção e na disciplina. Eles raciocinavam que poderiam raciocinavam isso, que poderiam trazer seus filhos a um temor sóbrio de desobedecer, somente se lhes mostrassem ira. Dessa forma, a disciplina torna-se uma ocasião em que a mãe e o pai manipulam seus filhos por meio de explosão de ira. Através disso, a criança aprende o temor do homem e não o temor de Deus. Tiago 1, 19 e 20 demonstra a falsidade da ideia de que os pais deveriam enfatizar a correção com ira pessoal. Olha o que diz em Tiago 1, 19 e 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aqui eu vou retomar um pouquinho, porque é um parágrafo bem importante, né? Através disso, através do que? Da ira, a criança aprende o temor do homem e não o temor de Deus. Então, eu trabalho muito, né, com famílias e essa semana ainda atendi uma família que aconteceu exatamente isso, assim, né? No momento da disciplina ocorreu a ira. E então o que passou de mensagem para a criança foi exatamente isso, né? Ela não entendeu o porquê estava sendo corrigida e não só essa semana, né? Mas vem ocorrendo, né? Situações assim que toda vez que a disciplina é aplicada com ira, toda vez que a correção é aplicada com ira, então não passa a mensagem que os pais querem passar, né? De ensino, de instrução. O que se passa é a ira, é o quê? É um bloqueio que dá na mente da criança, porque o cérebrozinho dela entende que aquilo ali é algo perigoso para ela, então vai lá e bloqueia toda a parte de aprendizagem e aciona toda a parte de fuga, de proteção. Então, o pai e a mãe, mesmo que estejam falando ali, ela não vai estar absorvendo a mensagem que eles querem passar de correção quanto a um comportamento dela. Ela vai estar, não vai estar entendendo nada, não vai gravar nada e assim vai estar então repetindo novamente o comportamento. E muitas vezes os pais têm, né, um pensamento de que, puxa, mas aí eu corrigi, eu falei, eu falo e parece que não adianta e parece que isso, parece que aquilo. Mas é em função da ira, porque às vezes se aplica a correção, a disciplina com a ira. Então isso faz com que não adiante, né, esse processo de correção. O apóstolo Tiago não poderia ser mais claro. A vida reta que Deus deseja nunca é o produto de ira incontrolável. A ira humana pode ensinar seus filhos a temerem os pais, né? Podem até mostrar um melhor comportamento, mas isso não trará retidão bíblica. Por quê? O que a Bíblia diz? Será que a ira é uma quebra de princípio? Que princípio? O princípio da mansidão. O que é uma pessoa mansa? Ela não tem lugar para dar vazão à ira do seu coração. E tudo que um pai e uma mãe precisam fazer é ensinar princípios aos filhos.
e quebrando um princípio, estão ensinando o que para eles? Então, os pais precisam conhecer os princípios, conhecer a Deus profundamente, e então corrigir os filhos da maneira que Deus orienta, sem ira. E muitas vezes vão corrigir com ira, porque são humanos, só não pode ser uma desculpa. Quando acontecer de extravasar a ira para a criança, deve voltar até ela e pedir perdão. Pode continuar. Qualquer mudança no comportamento que é produzida pela ira pecaminosa não levará seus filhos a Deus. Ela os levará a afastarem-se de Deus. Os conduzirá em direção à idolatria de temer o homem. Não é de se admirar que Tiago enfatize dizendo: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Se você corrige e disciplina seus filhos porque Deus ordena, então é necessário não confundir sua tarefa com sua ira. A correção não é mostrar ira pela ofensa deles, é lembrá-los de que seu comportamento pecaminoso ofende a Deus. A correção é demonstrar a censura de Deus contra o pecado, em especial nos assuntos que lhe dizem respeito. Deus é o rei, portanto, os filhos devem obedecê-los. Então, passar essa mensagem de que por quem está atrás dos pais é Deus. Então, na verdade, quem o filho está desobedecendo é a Deus. Exato, isso mesmo. Benefícios para a criança. O pai dirige-se ao filho em nome e pela vontade de Deus. Como pais, vocês podem ensinar seu filho a receber a correção, porque este é um meio provido por Deus. A criança aprende a receber a correção, não porque os pais sempre estão corretos, mas porque Deus diz que a vara da correção transmite a sabedoria, e qualquer pessoa que atende à correção mostra prudência. Provérbios 15:5, eu quero ler com você. Provérbios 15:5 diz assim: o insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue prudência. Então, é interessante isso. E o 29:15, deixei marcadinho aqui na Bíblia para a gente poder ler junto, diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma vem envergonhar sua mãe. Então, ao contrário do que se pensa e se fala por aí, se queremos filhos sábios, se queremos filhos que tenham sucesso na vida, que tenham uma vida abundante, plena, precisamos corrigi-los, porque Deus nos corrige, e isso significa amor. A criança que aceita essas verdades aprenderá a aceitar a correção. Tenho sido quebrantado e surpreendido ao ver meus filhos aceitando a correção. No final de sua adolescência e nos primeiros anos da vida adulta, não porque lhes dei orientação da melhor maneira que existe, mas porque foram persuadidos de que o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Provérbios 15:32. Eles entendem que seu pai é o agente designado e usado por Deus, no papel de autoridade para orientá-los nos caminhos dele. Portanto, embora eu não seja um instrumento infalível na obra de Deus, eles sabem que receber a correção lhes trará entendimento. Aqui eu sempre trago, né, que eu converso com os adolescentes, com as crianças e digo assim: é pai, mãe e Deus. Eles são uma equipe cuidando de ti, né? Então, essa é a mensagem que a criança, que o adolescente precisa saber e entender, né? Que é uma equipe ali cuidando dele e quem está sobre os pais é Deus.
Então, tudo que ele fizer é para agradar a Deus, né? Obedecendo a Deus. E tudo que os pais fazem é em função de obedecer a Deus, é cumprindo aquilo que Deus pede para que eles façam como papel de pais sobre a vida dessa criança, desse adolescente. É verdade. E os pais que temem o Senhor vão obedecer, vão escolher obedecer. Resumo: discernir essas questões pode lhe dar força e coragem enquanto realiza a tarefa para a qual Deus o chamou. Você é autoridade sobre seu filho porque Deus o chamou para orientá-lo. Gênesis 18, 19. Eu acho que eu deixei aqui marcado alguma coisa. É Gênesis 18, 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Eu o escolhi para isso, então, né? Onde que eu estava aqui? Me perdi um pouquinho. Você o orienta sob a autoridade de Deus. Deus é quem designa isso, né? Seu direito de estar no comando é derivado da autoridade divina. Você não precisa ser indeciso ou ditatorial. Você é o agente de Deus, com o objetivo de mostrar o caminho dele a seu filho. É o agente de Deus para ajudar seu filho a entender a si mesmo como uma criatura inserida no mundo criado por Deus. É o agente de Deus para mostrar que seu filho necessita da graça e do perdão divinos. Você depende de Deus para dar-lhe força e sabedoria para essa tarefa. Olha só, uma das funções, né, dos pais, então, é ser agente de Deus para mostrar que o filho necessita da graça e do perdão. E os pais podem, então, depender de Deus, né? E Deus vai estar dando força, sabedoria para que eles possam cumprir essa tarefa. Pai e mãe nunca estão sozinhos, Deus está sempre junto, orientando, conduzindo, dando graça, sabedoria, né? Amém. O pensamento claro sobre a função de disciplinar ilustra a importância de ver a si mesmo como agente de Deus, chamado por ele para estar no comando. Disciplina corretiva e não punitiva. Se a correção centralizar-se no pai ou na mãe que foi ofendido, então o foco será expandir a ira ou talvez vingar. Ou talvez vingar-se. A função é punitiva. Se, porém, a correção centralizar-se em Deus como ofendido, o foco é a restauração. A função é restauradora. Destina-se a levar a criança que desobedeceu a Deus de volta ao caminho da obediência. É corretiva e não, então, punitiva. Não é uma vingança, é uma correção, porque Deus assim pede, né? Disciplina, uma expressão de amor. No intervalo para o café, em uma conferência para pastores, ouvi alguém conversar. Eram pais falando a respeito de seus filhos e não resisti em ouvir. Sou muito duro com eles, comentou o primeiro. Eu os disciplino o tempo todo, eu realmente preciso. Minha mulher os ama demais para discipliná-los. Acho que você e sua esposa precisam estabelecer um equilíbrio, observou o outro. Sim, continuou o primeiro, refletindo. Nós precisamos de algum equilíbrio entre a disciplina e o amor. Quase me engasguei com o papel que estava comendo. Com o pastel que estava comendo, desculpa.
Equilibrar a disciplina e o amor, pensei em Provérbios 3:12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, Provérbios 13:24 veio rápido à minha mente. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. E ainda, Apocalipse 3:19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Como é possível equilibrar a disciplina e o amor? Disciplina é uma expressão de amor. Agora eu quero compartilhar o que acontecia na minha casa com meus filhos pequenos. Nunca fomos pais perfeitos. Erramos muitas vezes, mas queríamos acertar. E nós tínhamos uma varinha, e que eles chamavam de varinha do amor. Nunca foi de punição, nunca foi de transmitida ira, porque eles entendiam que Deus os amava e, por amá-los, Ele nos colocou responsáveis em corrigir quando havia algo de errado, por amá-los. E nós escolhemos obedecer a Deus porque amávamos o Senhor. E que muitas vezes não é fácil, não. Não é. Porque naquele momento, se a gente não está irado, se não está chateado, quando a gente está irado, a gente vai com tudo errado, mas quando a gente resolve entregar para Deus e dizer, Pai, vem comigo, porque eu preciso corrigir, isso está errado. Eu preciso porque tu me pede. É difícil, porque queremos justificar, perdoar, mas não é amor. A palavra de Deus chega a falar que o pai e a mãe que não corrigem odeiam o filho, porque a consequência é tremenda na vida deles. E então a disciplina é amor. A criança se sente segura depois de corrigida, depois de ser dado limites, depois de ter a consequência da desobediência, ela se torna leve, pode ver. A conversa que escutei não é incomum. Muitos pais carecem de uma visão bíblica de disciplina. Eles têm a tendência de ver a disciplina como vingança, vingar-se dos filhos pelo que fizeram. Hebreus 12 torna claro que a disciplina não é punitiva, mas corretiva. Hebreus 12 considera a disciplina como uma palavra de encorajamento e a dirige aos filhos. Aquele livro diz que a disciplina é um sinal da identificação de Deus conosco, como nosso Pai. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que tenhamos parte em sua santidade. Ele diz que, embora a disciplina não seja agradável, mas dolorosa, ela produz uma colheita de frutos de justiça e paz. Em vez de ser algo para se equilibrar com o amor, ela é a mais profunda expressão do amor. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que tenhamos parte em sua santidade. Olha que importante essa frase. Ela é a mais profunda expressão do amor. Vamos continuar. Deus fornece a compreensão sobre o que é a disciplina. Sua função como pai e mãe, sua função não é principalmente punitiva, é corretiva. Ensina o caminho que a criança deve andar e quando for velho não vai se desviar dele. Então, o que o papel do pai e da mãe aqui, né, esperado de Deus é justamente essa orientação. Então, o limite é orientar qual é o caminho. E às vezes é preciso ter uma correção nesse caminho, para que a criança não erre, né, não saia dele.
O principal motivo da disciplina não é vingar-se, mas corrigir. Então, muito cuidado na hora de aplicar a correção, para não fazer essa aplicação com ira. Então, se precisar, pede para a criança ir para o quarto um pouquinho, o quarto dela, o teu, sai, respira, ora, toma um copo d'água, te acalma. Quando não tiver mais no teu coração aquela vontade que às vezes vem, né, vingativa ou de ira, de aplicar a disciplina, aí é o momento de aplicar a disciplina, porque o teu coração vai estar em paz, vai estar manso, sem estar com raiva, né, com a criança ou contra o adolescente. O principal motivo da disciplina, então, não é vingar-se, mas corrigir. Ao disciplinar biblicamente uma criança, seus pais estão se recusando a tornarem-se cúmplices voluntários na morte de seu filho. Provérbios 19:18. Olha que forte isso. Verdade. O que diz lá em Provérbios 19:18? Lá em Provérbios 19:18 diz que é para corrigir o filho e não destruí-lo. E nós podemos destruir, às vezes, com ira, com palavras que machucam, que ferem, sem a correção correta. O que torna essa ideia tão difícil de entender é difícil por causa do que discutimos acima. Não nos vemos como agentes de Deus. Portanto, corrigimos nossos filhos quando eles nos irritam. Reações, né, gente? Quando corrigimos filhos por reações e não por ensinamento, por estar preocupados com a vida espiritual deles, preocupados e focados em querer ensiná-los, mas um dia eles podem fazer alguma coisa, não somos coerentes, outro dia não podem. Um dia a gente faz que não viu e dá uma defendida nos erros, outros dias corrige, erradíssimo. Então, quando o seu comportamento não nos irrita, não os orientamos. Assim, nossa correção não visa resgatar nossos filhos do caminho do perigo, mas antes exibir nossa frustração. Isso é como se disséssemos: estou cheio de você, você está me deixando irado, vou massacrá-lo, vou deixá-lo de castigo, sentado em uma cadeira isolada da família, até você perceber o que fez de errado. E a criança percebe? Vou deixar Não. na cadeirinha do pensamento. Não existe. A criança não vai pensar sobre o que eu fiz. Ela vai pensar, ai, que coisa, quando é que eu vou sair daqui? Ela não aprendeu nada. Não é esse o jeito de Deus, né? O que acabei de descrever não é disciplina, é punição. Isso sim. Ah, fica sentado ali, ou né, a cadeirinha do pensamento, que não é uma cadeira de pensar. Imagina tu, adulto, daí tu errou e tu vai ficar sentado ali pensando no que tu errou. O que que tu vai aprender com isso, né? Às vezes vai gerar só mais ira no coração da criança. Então, esse não é um tipo de correção bíblica, né? Isso é mais uma punição, proibir a criança de, né, fazer outras atividades, ou enfim, e às vezes os pais fazem esse tipo de correção, de disciplina, né, de punição, achando que vão estar ensinando algo para a criança, e a única coisa que vai estar ensinando é fomentando a frustração, a ira, né? Então realmente não é um caminho a se seguir, né, esse de colocar para pensar. É uma revoltante afronta a uma criança. Em vez de produzir uma colheita de frutos de justiça e paz, esse tipo de tratamento deixa a criança, que eu acabei de falar aqui, irritada e irada. E é de se admirar que a criança resista à vontade de alguém que se lança contra ela, por ter sido uma fonte de irritação, só provocou a ira. Pode ser que a criança fique, então, pior ainda, né? Piore mais ainda aquele comportamento dela. Verdade, se sente rejeitada e não sente o amor de Deus de jeito nenhum nessa correção, né? Disciplina como instrução positiva em vez de punição negativa não exclui as consequências ou os resultados do comportamento,
A consequência e o resultado do comportamento são certamente parte do processo que Deus usa para corrigir seu povo. A Bíblia ilustra o poder de consequências apropriadas, a fim de mostrar a bênção da obediência e a destruição que advém do pecado e da desobediência. Mais adiante, veremos um pouco mais sobre isso. Então, a maneira correta, né? O que se faz, então? Se precisa conversar com a criança, né? Precisa dizer para ela qual é o comportamento esperado. Quando ela errar, precisa sim da correção, mas precisa explicar para ela, né? Fazer ela pensar, ela se dar conta do que foi combinado e o que ela fez. Então, a consequência agora, o que vai acontecer em função daquilo que ela não obedeceu, né? Precisa mais do que colocar para pensar, né, precisa conversar sobre o que aconteceu para ela se dar conta de que ela pecou, de que ela desobedeceu, além do pai e da mãe, a Deus. Embora seja verdade que crianças disciplinadas são uma alegria para os seus pais, Provérbios 23, 15, 16 e 24, como agentes divinos, vocês não podem disciplinar por simples questões de interesse próprio ou conveniência pessoal. Sua correção deve estar ligada aos princípios absolutos da palavra de Deus. As questões da disciplina consistem no desenvolvimento do caráter e da honra a Deus. Aqui eu diria para vocês marcarem, escreverem no caderninho. Esse aqui é o objetivo da disciplina, né? E o inegociável padrão de Deus que nos impele à correção e à disciplina. Amém. Amém. Seu objetivo na disciplina é mover-se em direção a seus filhos e não contra eles. Você se move em direção a eles com as objeções e as solicitações da vida. A disciplina tem um objetivo corretivo, é terapêutica, não penal. Ela se destina a produzir crescimento, não dor. Há outras questões na educação dos filhos que devemos observar. Você precisa entender cada vez mais o que significa funcionar como agente de Deus. Necessita preocupar-se com algo mais do que com a natureza da disciplina. Os pais devem ser orientados por objetivos. No próximo capítulo, explanaremos a questão dos objetivos na criação dos filhos. Quais são os objetivos bíblicos para a educação dos filhos? Quais são as coisas que nossa cultura nos deu e que precisamos ser avaliadas e estudadas? Qual a aplicação prática? Qual você pensa ser a natureza de sua autoridade como pai ou mãe? Como isso se encaixa com a visão bíblica? Com que frequência a correção que você exerce em seus filhos acaba em uma competição interpessoal, em vez de destacar a autoridade de Deus sobre seus filhos? Que coisas você pode fazer para manter sua disciplina focalizada em trazer seus filhos aos caminhos de vida? Como você apresenta sua autoridade a seus filhos? Você se vê, às vezes, dizendo coisas como: eu sou seu pai ou sua mãe, enquanto você viver aqui, vai ter de me ouvir? Olha que mensagem está passando, se passa com essas frases: ira, indignação, né, e não correção. Como você descreveria a sua tarefa de disciplinar como agente de Deus? Como ver-se como agente de Deus mudará a sua maneira de disciplinar? Você gostaria de gastar algum tempo e analisar o seguinte com relação à educação de seus filhos: objetivos de treinamento, listas de pontos fracos e fortes, objetivos em curto e longo prazo, estratégias para a criação dos filhos? Então, aqui, essas perguntinhas para estar refletindo durante essa semana, eu diria para reler essa parte que a gente leu hoje e ler os versículos que
o autor traz junto também é uma maneira muito boa para estar, eu digo assim, ruminando, né? Para estar pensando em tudo aquilo que a gente conversou e vem conversando aqui com a leitura desse livro. Próxima semana, examinando os seus propósitos. Espero Então, vocês. Obrigada por estarem aqui hoje. Que Deus abençoe. amém. E só frisando uma coisinha. As nossas palavras não mudam o coração de ninguém, mas as nossas palavras, sendo usadas como orientação, usando a palavra de Deus, ela muda. Muitas vezes, precisamos sentar e conversar com a criança. Se ela souber ler, pedir para que ela leia o versículo que você quer falar. Se ela não souber, leia para ela, porque a palavra de Deus é a autoridade e o Espírito de Deus usa para que haja mudança no coração da criança. E muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Deus te abençoe ricamente. Uma boa semana. Até a próxima. Agora eu vou acrescentar aqui antes da gente terminar essa parte que tu trouxe, mãe, é uma verdade, né? Eu me lembro no momento de disciplina de além da palavra ainda às vezes tinha até o dicionário, né? E aí eles abriam, ou o pai ou a mãe abriam ali o dicionário, e aí mandava a gente ler, me mandava ler ali, né, o significado da desobediência que eu tinha feito ali, pedia para eu ler, e depois pedia para eu ler o versículo. Então vinha a correção, e aí a gente orava juntos, né? Então, realmente, o que tu trouxe agora amanhã é uma verdade, né? E fez muita diferença na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida de vocês por terem Amém. aplicado dessa maneira, né? Então, firmou muito isso no coração, que é realmente tudo em função de Deus, né? Não, Amém. não só do pai e da mãe, então dá um peso maior àquele erro, né, que a criança cometeu, o adolescente cometeu, e faz com que então se firme isso e não queira, né, fazer mais. Agora Verdade. sim, né? Vamos parar, senão a gente vai ficar aí falando a noite toda. Verdade, porque só o Espírito de Deus que convence, né, gente? É É a palavra verdade. dele, né? Amém. Uhum. Tá Então tá bom. bom, meninas. Espero vocês na próxima semana. Esperamos, né? Vocês na Amém. próxima semana. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.